Olá, turminha do quarto ano. Hoje é sexta-feira, nossa aula de geografia. Nós vamos estudar um pouco sobre as partes de um rio. E aí, gente, nós também vamos fazer a retomada do conteúdo de sexta, tá? Certo? Da sexta-feira passada. Outra coisa, gente, vocês perceberam como a semana passou rápida, né? Mal a gente começou a terça, a gente já está na sexta-feira, né? Já vamos para mais um final de semana. Mas assim, a gente tem que agradecer a Deus por todas as bênçãos e dádivas que Ele nos tem proporcionado, né? Muitas vezes a gente vai só pedir. Ah, meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá isso. Mas a gente às vezes esquece um pouco de agradecer. Só o simples fato de estarmos em pé, né, vivos, né, a gente já é um motivo muito maravilhoso de agradecer a Deus. E observa aí a sua volta, gente, o quanto Deus nos dá coisas maravilhosas. E às vezes com o nosso egoísmo, né, com a nossa arrogância, a gente às vezes acaba destruindo o que Ele nos proporciona. Porque eu acho que a gente não precisa de bens materiais, a gente precisa só do amor de Deus. E muitas vezes é esquecido isso, né? Mas nós estamos aqui para aprender. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo, a gente está aprendendo bastante. Desejo para vocês que a sexta-feira de vocês seja repleta assim de muita positividade, de muitas bênçãos e de muita paz. Mas agora a gente vai para a nossa aula de hoje, né? Geografia. Semana passada a gente estudou sobre os rios nas paisagens do município. E até que a gente tem um rio, né? Que é o Rio do Mal Cozinhado, que a tia Débora até contou a história do Rio do Mal Cozinhado. Aprendemos também que existem alguns tipos de rios. Existem os rios perenes ou permanentes e existem também os rios temporários. O que é que diferencia um do outro? Ora, os rios perenes ou temporários ou permanentes, são aqueles rios que mesmo no período da seca eles não secam totalmente. Eles podem até diminuir o nível da água, mas eles não vão secar totalmente. Já os rios temporários, esses sim, no período da seca, no período de estiagem, eles chegam a secar por completo. Nós também temos os rios de planície e os rios de planalto. O que são os rios de planalto? São aqueles rios que apresentam desníveis acentuados, como as cachoeiras, as quedas d'água. Esses são os rios de planalto. Já os rios de planície, não. Eles apresentam um nível mais plano, onde a água ela corre mais lentamente, em curso sinuoso, enfim. E tia Débora, e quais são as partes de um rio? Pronto! Na página 302, a gente observa aí um rio. A gente tem que saber onde ele nasce e onde ele termina, certo? Então, nós temos aí onde o rio nasce é chamado de nascente. Faz todo sentido, né, gente? Nascente. Ah, perdão, a tia Débora esqueceu de fazer a correção da página 301. Foi só uma questão, aí eu achei assim, passei batido, mas vamos lá para 301. Na primeira questão, que é só a única, tem duas fotografias. A fotografia A e a fotografia B. Na fotografia A, letra A. A fotografia A mostra um rio de águas com corredeiras. B. A fotografia B mostra um rio em um relevo plano. E C. A fotografia B mostra um rio com um curso
devidamente feitas as correções, a gente retorna lá para a página 302. Ó, nós temos aqui, certo? A nascente de um rio. A nascente é onde o rio nasce, né? O lugar onde os rios começam é chamado de nascente ou cabeceira. Então, onde ele inicia. O leito do rio é o local por onde as águas fluem, por onde ela passa, é chamado de leito. A margem é a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados do leito do rio. Em geral, apresentam matas ciliares, que é aquela vegetação que serve de proteção para os cursos de água. O rio despeja suas águas no oceano ou em um outro rio do local, chamado foz ou desembocadura. Um rio afluente é aquele rio que despeja suas águas em outro rio, chamado de rio principal. Então, o que foi que a gente percebeu aí? A nascente é onde o rio nasce. O leito é por onde o rio passa. A margem é a porção de terra que fica próximo, né, pertinho, onde o rio está passando. Geralmente é coberto da mata ciliar, que é a vegetação. E o rio deságua, o rio termina na sua foz, certo? Aí tem um pequeno texto que eu queria trazer para vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui o óculos, que a tia Débora tira, bota, né? Ó, quando o rio, né, quando é retirado essa vegetação, né, que fica próximo do rio, que é a chamada mata ciliar, acontece problemas nesse rio, chamado de assoreamento. O que é isso? Essa vegetação, ela está protegendo alguns sedimentos, né, a terra mesmo, de entrar no rio, prejudicando, né, a sua profundidade, certo? Então, quando eu retiro essa mata ciliar, acaba ele ficando propício para que os sedimentos, como a terra, a areia, acabam parando no rio, provocando o assoreamento, que é o acúmulo, né, dessas substâncias, digamos assim. E aí, quando há esse acúmulo, o rio acaba, né, sendo prejudicada a sua profundidade, acaba trazendo também a questão da poluição, tá bom? Então, aqui, ó, à medida que o rio, né, ele transporta e deposita areia, cascalhos e lamas, todos os rios, desde o pequenino riacho até os mais caudalosos, onde a profundidade seja maior, são proeminentes escultores da paisagem, ou seja, ele vai modificar todo ele. A palavra rio é muito utilizada em expressões metafóricas de linguagem. Falamos de água fluindo, riachos murmurantes, torrentes em fúria, tudo isso é relativo ao rio, mas é numa forma mais poética. Em nossa linguagem cotidiana, utilizamos muitas palavras diferentes para descrever canais de água, mas os geólogos emprestam nomes mais preciosos para significados de alguns desses termos. Reservamos a palavra corrente para qualquer corpo de água que flui, né, como se fosse o leito, né, do rio. E curso d'água para os canais de uma rede de drenagem, que podem ser grandes rios ou pequenos arroios, que seriam, né, rios menores. Quase todas as vilas,
e cidades de boa parte do mundo, até mesmo a cidade de Cascavel, situam-se na margem de um curso d'água, ou seja, de um rio. Esses rios servem como hidrovias, ou seja, como para se transportar, vias de transporte, né? Como recursos e essas hidrovias às vezes comerciais e também como recursos hídricos para o abastecimento da população e indústria. Então, muitas vezes se utiliza o rio para abastecer as casas e também as indústrias que há nessa cidade. O rio Nilo, gente, que é um dos rios assim bem antigos lá do Egito, ele foi vital para a economia, né, desse país, principalmente lá na época do Egito Antigo. E ainda hoje continua sendo muito importante. Viver próximos aos rios também implica riscos. Quando eles extraem muitas minérios, essas coisas que tem dentro do rio, destrói vidas e propriedades, às vezes em enormes proporções. Os rios são os principais modeladores das paisagens do continente. Eles nascem, pode ser nas montanhas, levam os produtos de intemperismo até os oceanos e acumulam nos depósitos de bacias fluviais e planícies de inundação ao longo do caminho bilhões de toneladas de sedimentos. Nas ruas, desembocaduras na borda dos continentes, eles descarregam quantidades ainda maiores de sedimentos, construindo os novos terrenos mar adentro. Em todo o mundo, os rios transportam anualmente cerca de 16 bilhões de toneladas de sedimentos plásticos, né? E além disso, 2 a 4 bilhões de toneladas de material dissolvidos. Em certos lugares, a carga sedimentar dos rios aumentou devido à agricultura e à erosão acelerada. Em outros, a carga sedimentar foi reduzida pela construção de barragens que retêm sedimentos atrás dos seus duques de contenção. Então, assim, gente, um rio, ele é muito importante, né, para a população de um município, certo? Entretanto, o homem, com a ação do homem, a gente acaba, assim, provocando problemas cruciais no rio, certo? Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o rio, para que serve o rio? Ele serve para abastecer as cidades, né? Na questão, né, do abastecimento da água, tanto para a população quanto para a questão também das indústrias. Mas também muitas pessoas extraem o que tem dentro do rio, certo? Um dos exemplos disso, gente, é lá na cidade de Brumadinho, que foi construída uma barragem onde extraía minério e dos rios, né? Ia colocando lá a lama, né? Fez lá tipo como se fosse uma bacia, assim, digamos assim, colocando lama, né? Areia tirando o que retirava do rio, colocava dentro dessa bacia, dessa barragem. O que foi que aconteceu? Essa barragem, ela não suportou tanta quantidade de lama. E aí ela rompeu. Quando ela rompeu, ela destruiu uma cidade, né? Provocando até mesmo as substâncias tóxicas que tinha dessa lama, provocando a morte do rio lá que tem. Assim como, né, na cidade de Mariana. Então, vocês observem que até mesmo a ação do homem acaba, né, provocando problemas ambientais seríssimos em relação também aos rios, certo? Então, recapitulando, o que foi que a gente aprendeu, né, sobre quais são as partes do rio? A nascente é onde nasce o rio, é onde começa o rio.
O leito é por onde passam os rios, o rio, né? A margem é onde se encontra a mata ciliar e o importante é preservar essa mata ciliar para que não haja remoção dela e aconteça o assoreamento. E tem a foz. O que é a foz? É quando o rio, é o fim do rio, né? Onde ele deságua. E ele pode desaguar no oceano ou em um outro rio maior. Aí nós temos lá na Barra Nova, né, que tem o encontro do rio com o mar, né? Lá, esse encontro, a gente pode dizer que é a foz. Eu estou imaginando aqui, falando de vocês, o quanto seria legal se nós tivéssemos, né, ter feito uma aula de campo, né, nesse encontro lá, né? Acho que é lá na Barra Nova, seria bem interessante. Mas fica para a próxima, né? Vamos rezar para que tudo dê certo e a gente possa fazer depois essa aula de campo. O que é que vai ficar para vocês fazerem? Nossa, simples demais. Você, é só uma questão. E bem fácil, que eu acho que vocês assim, ó, rapidinho vão mandar para mim, tá? Ó, vocês vão encontrar nesse caça-palavra o nome de 5 partes de um rio. Se você observar, já tem um encontrar que é nascente, certo? Depois que você encontrar todas essas palavrinhas, o que é que você vai fazer? Você vai colocar na tabela que tem aqui embaixo, ó. Você vai colocar aqui onde tem. Ah, eu encontrei margem, coloca aqui. Eu encontrei foz, coloca aqui. Eu encontrei... aí você observa, gente, que nessa parte aqui, ó, é uma palavra, aqui é outra e aqui é outra, tá? Se eu coloquei foz aqui, o que é que eu vou dizer? Aqui eu vou dizer o que é a foz. Se eu coloquei margem, eu escrevo o significado aqui, tá bom? Eu acho que tá bem simples para vocês fazerem. Se vocês tiverem alguma dificuldade em colocar a característica de cada parte do rio, é só voltar para a página 302 e 303. Combinado? Assim, amanhã é sábado, né? Terminamos mais uma semana na graça de Deus. Quando for na próxima sexta-feira, a gente faz a correção dessa atividade, né? Na próxima semana já vai ser 18, se eu não me engano, né? Então, assim, vocês percebem que um dia, assim, a semana, o mês está passando muito rápido, né? Pensar que foi um dia desse que a gente parou e a gente já está aqui em setembro. Mas, enfim, gente, ó, desejo para vocês um final de semana maravilhoso, né? Não esqueçam de mandar as atividades. Quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, assim, comprometimento da turminha do 4º ano, nota 10, certo? Não deixem de enviar as atividades, continuem assim, né? Participativos, responsáveis, porque vocês só têm a ganhar com esse tipo de característica, tá? E não esqueçam também, hoje também tem aula de filosofia. Na aula de filosofia, né, dando um spoiler aqui, vocês vão ver que tem uma lição assim bem legal para a gente aprender, certo? Com os animais, a gente também pode aprender. E no mais, gente, é isso, né? Um abraço, um beijo, que o Papai do Céu guarde a família de vocês, guardem vocês, dê muita saúde. E vamos orar, pedir a Deus para que tudo isso passe, porque assim, Papai do Céu, ele escuta muitas crianças. Por que ele escuta muitas crianças? Porque vocês são puros de coração, vocês não têm maldade no coração de vocês. Então vocês rezem também, orem também, para que tudo isso passe, para a gente poder voltar para a escola com segurança, que eu acredito que a gente vai conseguir vencer mais essa batalha, tá? Que
esse final de semana seja repleto de muita paz e muita bênção no coração de cada um de vocês. Um beijo, um abraço e fique